O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, o filho de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta liturgia da sexta-feira da 8ª da Páscoa. Como o Evangelho nos fala, esta foi a 3ª vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. E nesta aparição, no contexto da pesca milagrosa. E Jesus fala da pesca como linguagem de figura para falar da missão. Jesus, aqui o Evangelho nos fala da noite que os discípulos se encontravam na missão, no trabalho de realizar a pesca, para falar de certa forma da ausência de Jesus junto aos discípulos, né? A ausência de Jesus na missão dos discípulos, aquele que ressuscitou e veio ao mundo como luz para guiar os nossos passos. E Pedro é aquele, amados irmãos e irmãs, que diante disso reconhece que não produziu frutos. Pegar alguma coisa? Não pegamos nada, não pescamos nada. Talvez
nos perguntar, né, será que por que não pescaram nada? O que o Evangelho quer nos dizer? O que está faltando? Qual foi o erro que fez com que os discípulos nada conquistassem? Que nós podemos compreender que Jesus fez tudo, ensinou os discípulos, deu muito exemplo. Na quinta-feira santa, ele mesmo diz: dei-vos o exemplo para que façais o mesmo. A presença de Jesus no meio da comunidade, na vida do discípulo, significa que os discípulos terão aquilo que é o essencial da missão, do anúncio, que é a presença de Cristo, que é o Espírito de Cristo, esse Espírito de servir a todos, aquele que deu o exemplo de lavar assim os pés dos discípulos. Então, quando nós não estamos imbuídos desse espírito de servir naturalmente a igreja, a realidade da igreja será sempre uma realidade, uma missão estéril, que não produzirá frutos. E o Evangelho nos fala, amados irmãos e irmãs, que já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Era noite quando os discípulos pescaram. Quando eles estavam retornando, já tinha amanhecido. Coincide a volta deles com a presença de Jesus. Exatamente essa presença que ilumina. Essa presença que há de direcionar toda a missão. Não pescaram nada, e qual é o convite de Jesus para eles, né? Qual é a palavra de Jesus para eles no Santo Evangelho? Lançai a rede à direita da barca e achareis. Mas antes, Jesus pergunta para eles, né? Moços, tende alguma coisa para comer? Jesus aproxima dos discípulos de uma maneira muito carinhosa. Lembro da minha infância, era muito comum quando ia na casa de alguns tias, chamar o esposo, ô moço, moça, no sentido de muito carinho, de alguém que tinha um afeto muito grande pelo outro. Então esse termo, que aqui o Evangelho nos traz de moço, esse termo carinhoso, que expressa afeto, que revela vontade de querer estar com o outro. E aqui, no caso, revela a vontade de Jesus de querer estar com os discípulos. Tem de alguma coisa para comer? Não. E se não tem, Jesus aqui dá direção para que eles possam apanhar, para que eles possam conseguir alguma coisa. Lançai a rede à direita da barca e achareis. E ao dizer isto, ao mostrar para onde os discípulos devem convergir a ação, o outro discípulo, aqui nós deduzimos que é o discípulo amado, reconhece Jesus. Consegue perceber, consegue reconhecer a voz de Jesus, consegue reconhecer a pessoa de Jesus. E diz para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. E esse reconhecimento da presença de Jesus, amados irmãos e irmãs, qual o sentido? Reconhecer Jesus ressuscitado, reconhecer a presença de Jesus entre nós, reconhecer a presença de Jesus diante de nós. Para quê? Aquele que é capaz de reconhecer assim Jesus,
é ao mesmo tempo aquele que reconhece que Jesus está o chamando para uma missão. Jesus está chamando para um anúncio. Jesus está chamando para um trabalho muito bonito, um trabalho muito específico. E às vezes nós estamos perdidos. Os discípulos estão no mar, mas não sabem para que lado vai. Está indo na direção errada. Jesus mostra. Aonde há terra, vocês devem anunciar, vocês devem lançar a rede aonde há terra. Aonde há gente. Nos fala que Jesus estava à margem nessa transição do mar, do lago, para a realidade, vamos dizer assim, da periferia, onde estavam as pessoas. Interessante que o Evangelho fala que Pedro, ele estava nu. Pedro estava nu. Quando Jesus, ao ouvir dizer que era Jesus, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Estar nu, nós podemos compreender, querido irmão, querida irmã, o que é estar nu diante de Deus. O que é estar nu diante de Jesus? Vamos pensar, alguém que é pescador geralmente usa pouca roupa, talvez um short, uma camiseta, regata. Vamos pensar nessa imagem do pescador como aquele que bem despojado assim. Mas aqui, esta imagem do estar nu é daquele que não carrega ainda, estava nu porque não carregava no seu coração. Não estava carregado, tomado das atitudes de Jesus, do ensinamento de Jesus. Não tinha assimilado nas ações do dia a dia as atitudes de Jesus. Era alguém que estava indefeso. Estar nu também, estar indefeso, estar totalmente desprotegido diante da realidade do mundo. E Pedro, ao ver Jesus, reconhecer Jesus, ele muda a atitude de alguém que não tem coragem, de alguém que estava nu, que não tem coragem de atirar-se na missão, aqui atirar-se ao mar, de alguém que não tem coragem de atirar-se na missão, de ir à missão, de assumir as consequências da missão, de alguém que coloca a roupa, e ao colocar a roupa, nos fala, né? Vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou ao mar. Uma mudança de atitude. Então, para nós só seremos missionários, nós só seremos cristãos que evangelizam, só seremos cristãos que realmente persistem e resistem ao mundo, às coisas do mundo, se de fato carregarmos em nossa vida, em nosso ser, as marcas da vida de Jesus. Carregarmos em nosso coração, em nossa mente, as atitudes de Jesus. E aquele que carrega, aquele que dá testemunho de Jesus, ele não tem medo de ir à missão, não tem medo de assumir a missão, não tem medo de encarar os adversários do projeto, da vontade de Deus, não tem medo de iluminar as situações de trevas que nos rodeiam. Então nós nos assemelhamos muito a Pedro, mais do que ao discípulo amado. Aquele que vê, aquele que reconhece, aquele, é o Senhor. Mas aquele que nos aponta, né? O discípulo amado é aquele que nos aponta para a necessidade de reconhecer. Aquele que nos ajuda a encontrar com Jesus. E a atitude de Pedro, aquela atitude de alguém que realmente sente fraco, se faz fraco, cai, mas de alguém que reconhece, de alguém que está disposto a seguir, de alguém que muda de atitude, queridos irmãos e irmãs. E às vezes, né, nos fala,
Os outros vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, 100 metros. A terra é o mundo, é o lugar que estão essas pessoas. E muitas vezes para a gente, eu falo, olha, é muito difícil a gente ser cristão, é muito difícil, porque são tantas coisas, tantas perturbações, as pessoas falam tanto da gente, não sei o quê, Colocamos muitas dificuldades porque é muito distante, mas às vezes o que torna distante a gente chegar às pessoas não é a distância física, geográfica, mas é o nosso distanciamento de Jesus. Então essa relação, estava muito perto, estava 100 metros. Então os discípulos depois, amados irmãos e irmãs, perceberam isto e apanharam a quantidade enorme de peixes. E Jesus estava na margem, interessante, né? Aqui. Pisaram, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. É uma referência muito clara, aquilo que o Evangelho também já nos dizia na multiplicação dos pães. O que tens aí? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Trazei-o, dá-lhe vós mesmos de comer. A multiplicação dos pães, sempre também uma referência muito bonita à Santa Eucaristia, do comer, do ceiar. Jesus já tinha lá peixe em cima e pão, mas aqui Jesus que oferece. Na Santa Eucaristia, Jesus está sempre oferecendo o seu corpo e sangue, a sua vida. Jesus está sempre nos servindo, mas Ele que serve, Ele quer também que nós, diante dEle, diante de Deus, nós tenhamos alguma coisa para oferecer. Por isso Jesus diz, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Quer dizer, Jesus, vós também deveis servir, vós também deveis oferecer aquilo que tens. Seja os dons, aqui os dons materiais, mas os dons espirituais. Deveis oferecer aquilo que tens para que o mundo reconheça, para que o mundo seja evangelizado em meu nome, para que o mundo seja transformado em meu nome. E aquilo que Pedro, a comunidade dos Atos dos Apóstolos, a comunidade dos Atos dos Apóstolos está dando testemunho. Aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês não compreenderam, aquele que vocês não compreenderam, Ele ressuscitou. Os milagres que nós estamos fazendo aqui, vocês estão pensando que são nós que estamos fazendo? Não são nós, mas é Jesus, nós estamos fazendo em nome de Jesus. É o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, no nome de Jesus, os discípulos operam milagres, operam curas. E lembrar, amados irmãos e irmãs, nós não anunciamos em nosso nome, nós não estamos aqui anunciando em meu nome, nós estamos aqui anunciando o nome da igreja, nós estamos anunciando, pregando em nome de Jesus. Aquele que constituiu os discípulos de poder para anunciar, para curar. Aquele que constituiu esta igreja para anunciar, e nós estamos aqui como enviados desta igreja, enviados do próprio Cristo. E esta missão, amados irmãos e irmãs, que não é uma missão restrita, considerar que não é uma missão restrita. Hoje nós estávamos rezando o 8º dia da nossa novena da Divina Misericórdia. Perguntava até para a irmã que estava rezando com a gente, a misericórdia de Deus é para uns poucos ou para todos? Para muitos. A misericórdia é sempre oferecida para todos. A misericórdia de Deus é sempre oferecida para todos. Talvez nem todos reconheçam a misericórdia, o amor, a ação de Deus, mas é oferecida para todos. E a missão dos discípulos é uma missão também de poder revelar para o mundo esta misericórdia.
falar da grandiosidade, da amplitude que deve ser a missão que acolhe a todos, o Evangelho nos diz: estava cheia de 153 grandes peixes. Estava cheia de 153 grandes peixes. Aqui uma relação muito bonita de falar da universalidade que deve pautar a missão, o anúncio da igreja, o anúncio de todos nós. Que acolhe a peixes pequenos, mas que acolhe também peixes grandes. Que acolhe todas as pessoas, que acolhe todas as realidades. De uma igreja que evangeliza, de uma igreja que conhece a fragilidade dos seus filhos, de uma igreja que reconhece, assim como Jesus, que reconhece a fragilidade, o pecado dos seus discípulos. Jesus sabe que os discípulos são fracos, a atitude de Pedro, eles que acabaram fraquejando, não trazendo o Senhor ressuscitado como essência da missão do anúncio. Eles fraquejaram. Mas o Senhor que aproximou deles: eu quero participar do cotidiano, eu quero participar da vida, eu quero participar dos encontros de vocês, eu quero iluminá-los, eu quero ajudá-los, eu quero fazer vocês saírem desta realidade. E aquilo que Jesus sempre está oferecendo: vinde, Jesus disse-lhes, vinde comer. Ao falar vinde comer, quem é mais aquele que oferece? Quem é que é capaz de oferecer tanta coisa? Quem é que é capaz de oferecer algo tão grandioso como Jesus? É só o próprio Jesus, só o próprio Deus. Vinde comer, convite a participarmos também, assim podemos compreender, participar da Santa Eucaristia. E nesta palavra já estava claro para todos que era o Senhor que ali convidava. Tanto que o Evangelho diz para nós: ninguém dos discípulos, nenhum dos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. E aí o Senhor distribuiu aquilo que ali tinha. Queridos irmãos e irmãs, a missão da igreja, assim como a missão dos discípulos, não se faz com pessoas perfeitas, pessoas sem defeitos. O Senhor nos ama apesar dos nossos defeitos. O Senhor nos chama à missão apesar de nossas fragilidades. E se Ele nos chama, é porque Ele acredita. Ele acredita que nós queremos servi-lo, que nós queremos amá-lo, que nós também podemos aprender a amá-lo e testemunhá-lo para o mundo. Fazer com que esta mensagem da boa nova, da boa notícia, chegue a tantos corações que se encontram perturbados, afastados, desencontrados, porque não conta com a sua presença, não conta com a ação de Deus em suas vidas. Que o Senhor nosso Deus ressuscitado possa sempre vir ao nosso encontro, direcionar a nossa vida, a nossa missão. E nós, a exemplo dos primeiros discípulos, que possamos reconhecê-lo e assim oferecer da nossa vida a Ele, e oferecendo da nossa vida a Ele, sejamos ofertas agradáveis para a vida de tantos irmãos e irmãs. Amém.